Tudo bom, pessoal? Olá, eu sou João Pedro Montanari, sou estudante de Economia na UFSCar Sorocaba. Atualmente, sou trainee de Marketing também da Liga de Mercado Financeiro da UFSCar Sorocaba. E hoje estamos aqui com nossa próxima entrevista aqui do Liga Experience, né, projeto da área de Marketing da Liga de Mercado Financeiro que atualmente eu dirijo. E é um prazer aqui estar com nossa nova convidada, né, a Isabela Padovan. Bom, Isa, é um prazer aqui ter essa conversa com você hoje, né? Eu tenho certeza que vai ser muito rica, muito produtiva. E se você quiser se apresentar um pouco, né, para quem não te conhece, para quem vai consumir esse conteúdo posteriormente, né? E quem já te conhece também, como já te viu lá no evento do Plural, né, que teve recentemente na UFSCar, né? Mas conhecer um pouco mais sempre é melhor, né? Compartilhar um pouco da sua trajetória, das suas experiências um pouco, falar um pouco da sua carreira e se quiser se apresentar. Perfeito. Obrigada, João, pela intro. Pessoal, sou a Isa. Sou parecida com o João porque sou ex-estudante da UFSCar Sorocaba de Economia, então sou da turma de 2010. Para mim é um prazer esse lugar que me ensinou tanto, eu poder compartilhar um pouquinho do que eu fui aprendendo na minha jornada pós-UFSCar. E, bom, atualmente eu trabalho em uma empresa que chama Bain Company, eu sou consultora expert e é isso aí, tô ansiosa para ver o que a gente vai conseguir conversar aqui, João. Que bom. É uma honra, né? Não só por mim, mas por toda a liga, né? Pra estar te recebendo aqui. E, bom, Isa, vamos começar nosso bate-papo? Bora. Bom, Isa, sobre um pouco o começo da sua carreira, assim, pesquisando um pouco mais, né, sobre o que você atuou, né, desde o início, foi visto que você começou sua carreira, assim, atuando em uma consultoria mais voltada, assim, para o setor financeiro, né, mais ou menos, e hoje você trabalha mais com transformação ágil, assim, organizacional, numa consultoria estratégica global, como é o caso da Bain Company, como você citou, né. Eu queria saber, Isa, o que fez você realizar essa transição assim dentro dessa sua carreira, né? Perfeito. Bom, vou falar um pouquinho sobre como foi minha carreira. O primeiro lugar que eu trabalhei era uma consultoria que chama EY, e eu comecei a trabalhar antes de sair da faculdade. Então, até fui daquela turma que tem que postergar um pouquinho a entrega da monografia para conseguir trabalhar e ter créditos, e enfim. Então, eu comecei a trabalhar com consultoria específica para setor financeiro e gostei sempre muito desse dinamismo que a consultoria te permite, por mais que eu sempre tenha trabalhado com instituições financeiras ali dentro, eram diferentes tipos de instituições. Então, já trabalhei com instituições tipo banco, tipo meio de pagamento, tipo seguradora, tipo bolsa de valores. Então, era muito amplo e muito legal para um momento que eu estava saindo da faculdade e queria aplicar o que eu tinha aprendido, queria aprender como funciona o mercado de trabalho. Então, foi um momento muito rico. Fiquei lá por algum tempo e saí, passei por outras empresas, sempre de setor financeiro. Então, já trabalhei com meio de pagamento, já trabalhei em fintech, já trabalhei sempre em. Já trabalhei um pouquinho de varejo, mas era o setor financeiro ali dentro, era tipo uma fintech dentro do varejo. Então, eu sempre fui navegando essas águas. Quando eu estava na minha segunda experiência profissional, eu comecei a fazer um MBA, que a gente vai falar sobre mais tarde, provavelmente. E eu comecei a aprender mais sobre tecnologia, porque instituição financeira hoje em dia, você tem que saber sobre tecnologia. Comecei esse MBA. E comecei a aprender ainda mais sobre tecnologia e sobre agilidade. Isso era por volta de 2016, enfim. E comecei a ficar muito curiosa sobre. No mesmo momento, a empresa onde eu estava passando por um momento de transformação digital, e eu, curiosa que sou, saía perguntando para todo mundo: o que é isso? Mas o que vocês estão fazendo? E como que se concretiza essa transformação? Quais são os próximos passos? E quais são os impactos em mim e no time onde eu atuo e tal? E aí, por sempre estar tão curiosa sobre o assunto, eu fui convidada para entrar nessa transformação e para pegar um cargo que é chamado de Scrum Master, mas enfim, um cargo que eles iam treinar do zero para aprender como fazer, porque eu não sabia nada. Eu simplesmente não deixei a oportunidade passar, eu não acredito em deixar oportunidades passarem.
E desde então eu trabalho com agilidade. Então aí foi a minha transição para trabalhar com agilidade, sempre em serviços financeiros. Há 3 anos atrás, eu estava com uma vontade muito grande de aprender sobre outros mercados. E surgiu essa oportunidade para vir para a Bain Company. E desde que eu estou aqui, eu já atuei em serviços financeiros, já atuei em educação, já atuei em varejo, já atuei em empresas que tinham um pouco mais foco com inteligência artificial. Já atuei em escala menor, até em mineração eu tive que aprender sobre, para fazer alguns trabalhos específicos ali dentro. Então, foi assim que, assim, eu sempre fui pensando como é que vai ser o meu próximo passo. Vai ser descobrir mais sobre tecnologia? Beleza, vou então fazer MBA. Vai ser descobrir mais sobre uma parte do MBA que eu achei muito interessante, que é a agilidade? Beleza, então eu vou sair perguntando e deu tudo certo. Vai ser aprender sobre novos mercados? Então agora eu estou aqui na Bain Company fazendo isso. Essa foi minha transição. Hoje eu trabalho não aplicando agilidade na Bain Company, mas eu trabalho pensando um pouco mais em modelo operacional, agilidade, estratégia organizacional em outras empresas, como uma consultora normal, com expertise um pouco mais aflorado nesses assuntos. Sim, que legal. Então é possível ver que sua carreira é muito rica, né? Você passou por diversas áreas, né? E tenho certeza que tem muita experiência para compartilhar aqui com a gente, né? E bom, acho que você já falou um pouco, já introduziu um pouco sobre a próxima pergunta que eu vou te fazer, que é sobre o MBA, inclusive, né? Que você fez tecnologias digitais, inovação sustentável na PoliUSP, né? Você já respondeu um pouco, mas se quiser só dar mais um adendo assim, como essa formação desse MBA ela contribuiu, né, para suas transições de carreira e essa sua visão de profissional, né? Perfeito. Desde pequena, eu fui ensinada de que a gente não pode parar de estudar. E eu acho que quando a gente começa a trabalhar, no dia a dia a gente tem que estudar para conseguir cumprir os objetivos que a gente tem, para cumprir com as tarefas que a gente tem assignadas para a gente. E quando eu saí da faculdade, foi um choque, assim, tipo, cara, e agora? Eu vou parar de estudar? E eu comecei a perceber que o que eu tinha aprendido na faculdade era muito rico, mas eu não sabia nada de tecnologia. Então, eu tinha que, de algum jeito, aprender mais sobre. E eu tentei aprender mais com curso online na época, mas, enfim, não foi. Eu acho que a gente tem tipos diferentes que a gente recebe aprendizado. Então, tem gente que lê e aprende, tem gente que vê vídeo e aprende, tem gente. Para mim, funcionava melhor eu estar ali aprendendo no curso específico, com o professor, com prova e com trabalho. E aí eu fui procurar melhor e achei esse curso na USP, que é um MBA, uma pós-graduação em tecnologia e inovação. Para mim foi super relevante para minha carreira. E até hoje, inclusive até para networking, até hoje eu tenho contato com algumas pessoas de lá e são pessoas que me ajudam em momentos que eu tenho mais dúvidas sobre meu trabalho, sobre que caminho seguir, sobre tarefas do dia a dia mesmo. Então, eu escolhi fazer logo no começo, porque eu sabia que talvez conforme eu fosse evoluindo, o meu tempo seria menor. Entendi. Então, por isso que eu fiz ainda no começo da minha carreira, para sair Entendi. do raso. Que bacana, que bacana. Então você procurou uma nova, meio que uma nova habilidade, assim, né? Mesmo que o curso já te oferecesse muitas coisas, né? De economia, inclusive, você procurou novas habilidades importantes, assim, né, para o mercado. Que legal. Isso, exato. E até hoje eu falo que não existe um dia que eu não tenha que aprender algo novo no meu trabalho. Sim, com Ainda certeza. mais em consultoria, é um mercado muito dinâmico. Então, tem vezes que no mesmo dia eu falo de assuntos que são para serviços financeiros, para varejo e para, sei lá, mineradora, que eu dei exemplo. Eu não sou, assim, totalmente especialista em todos os âmbitos deles. Então, invariavelmente, eu tenho que estudar sobre para conseguir solucionar o problema e prestar a consultoria da melhor forma. Sim, perfeito. E Isa, puxando um gancho agora de MBA, assim, de pós-graduação, né, no geral, o que você tem uma recomendação, assim, mais ou menos, do que seria melhor, assim, ou se você não tem preferência entre um MBA e um mestrado, assim, para quem quer atuar em consultoria, por exemplo, como você faz, agilidade, né, ou até mesmo no mercado financeiro, assim, como em bancos.
você tem uma preferência, assim, do que o mercado, às vezes, requisita mais, né, entre o MBA e o mestrado, né? E tendo passado por várias empresas, assim, o que você acha que elas valorizam mais, né? Perfeito. Olha, sobre preferência, bom, nunca fiz mestrado, então, É, mas e o MBA que eu fiz foi um pouco diferente de MBAs, por exemplo, quando você faz um grande MBA fora, né? Quando você vai para um IESE da vida, ou uma Yale da vida, enfim. Eu acho que para a pessoa depende muito do objetivo profissional que ela tem, do momento que ela está e da área de atuação. Então, o que, que ela pretende evoluir? O que eu vejo é que normalmente o MBA ele tem mais esse foco de gestão, liderança, até mesmo networking. perfeito. Então, que ele tenha um pouco esse poder de acelerar a sua jornada profissional, acelerar a sua evolução de carreira. E tendo a dizer que faz um pouco mais sentido quando você já está ali faz uns, sei lá, uns 5 anos trabalhando, porque você já tem uma base, né? Você não acabou de sair da faculdade e vai fazer um grandíssimo investimento, porque o MBA, principalmente MBA fora, é bastante caro, para começar a aprender sobre liderança, sendo que você não vivenciou nem ninguém te liderando ainda. Sim. Então, talvez um pouquinho depois, por seu momento. Agora, por outro lado, o mestrado, talvez para alguém que esteja saindo da graduação, mas também muito depois. Eu acho que o mestrado, o doutorado se estendem por muito depois também, Uhum. para aprofundar um pouco mais algum tipo de conhecimento ou expertise técnica para pesquisa. Então, são momentos da pessoa diferentes e objetivos diferentes de carreira. Entendi. Quanto ao mercado, se eu falo sobre o mercado, por exemplo, consultoria estratégica, consultorias estratégicas normalmente até fazem um aporte no seu MBA. Você vai lá, estuda, 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 passa, eles te ajudam financeiramente a fazer um MBA fora do país. Então, acho que consultoria estratégica, bancos de investimento, mercado corporativo em geral, que precisa dessas pessoas com perfil de liderança, de networking, eles tendem a valorizar bastante o MBA. Já o mestrado, com certeza, né? Se você vai para uma área mais governamental, algum tipo de universidade. Só que eu também não vejo como sendo uma restrição para em outros mercados. Então, por exemplo, se eu sou de uma empresa de tecnologia, cara, é assim, super relevante se eu quiser galgar passos maiores, se eu quiser fazer um mestrado só sobre minha área de expertise, se for engenharia de software, por exemplo. Entendi. É relevante. Talvez eu Aham. possa não ser o gestor, mas eu posso ser um grande especialista, um Uhum. expert no assunto, que a empresa inteira vai procurar se precisar de alguma coisa. Entendi. E também consultoria, se você, por exemplo, eu na minha consultoria sou uma consultora expert. Tem pessoas como eu que trabalham como experts em, por exemplo, inteligência artificial. E as pessoas fazem mestrado Uhum. porque você você pesquisa, você aprende muito profundamente sobre um assunto específico. Sim. Eu acho que um não toma o lugar do outro, inclusive, quanto mais você quiser estudar melhor. Aham. Mas o mercado, estatisticamente, tende a valorizar mais o MBA, não que desvalorize mestrado. Aham. Ah, eu achei que era o contrário até. Pensava que era o contrário. Eu acho que mercado de consultoria estratégica que eu estou falando, Entendi, né? tá, Então, tá bom. estatisticamente, a parte de consultores que são generalistas é maior do que a que são experts específicos em um assunto. Sim. Então, mas assim, eu não torceria para nenhum time específico. Eu acho Aham. que não tem como só ter líder e não ter pessoas que são Sim. extremamente especialistas em um assunto, e nem o contrário. Os dois têm suas vantagens, né, e suas desvantagens, por assim dizer, né? Exato, o mix de perfis é que traz o resultado. Perfeito, perfeito. Isa, como você trabalhou assim em fintechs, como você disse, né, instituições financeiras e consultoras, como você enxerga a evolução desse setor nos últimos anos, né? Cada vez mais rápida e mais abrangente. Uhum. Então,
Hoje em dia, os bancos não fazem só paga e recebe. Hoje em dia, os serviços se expandem para desdobramentos que a gente não consegue nem pensar hoje. Sim. A nossa jornada num banco, a gente tem conhecimento, quando a gente fala, né? Ah, qual é a minha jornada ali no banco? Beleza, essa é a jornada aqui, ou usando um cartão de crédito, essa jornada aqui, então eu tenho que ir lá no estabelecimento comercial, pagar com meu cartão de crédito, ele tem que, o emissor, que é o banco, precisa falar que eu tenho crédito para aprovar e minha conta ser paga. Só que por trás tem muita coisa nessa Sim. jornada, né? Então, o mercado está mudando o tempo todo. As fintechs e outros tipos de startups que até às vezes servem, elas não são financeiras, como podem prestar serviços, como por exemplo o Banking as a Service, que elas não são financeiras, mas prestam serviço para a instituição financeira. Elas chegam para aumentar essa velocidade de necessidade de adaptação das instituições maiores. Sim. O cliente é cada vez mais relevante. Então, cada vez mais o cliente está no centro e as soluções precisam ser pensadas especificamente para o teu cliente. Uhum. Não é como quando eu estava na faculdade, que tinha, sei lá, 3 bancos maiores em Sorocaba. Era um dos 3 que eu tinha que usar para ir lá e sacar fisicamente na boca do caixa o dinheiro para pagar meu aluguel. Uhum. Hoje não, hoje eu tenho 30 Muito mais dinâmico, opções, se eu quiser. Então, quem me ouvir vai estar levando vantagem. Sim, Eu como verdade. cliente. Né? Uhum. Eu acho que tem um papel muito forte, principalmente nos últimos anos, dos reguladores também, jogando o jogo. Então, Open Banking, Open Finance, o Pix, que foi obrigatório para todo mundo, e foi uma grande jogada, mas que exigiu muito investimento de gente, de dinheiro, de outros tipos de recurso dessas instituições para se adequarem. Uhum. E a quantidade massiva de dados que essas companhias têm. Se juntar tudo isso, faz com que cada vez mais seja necessário skill de você conseguir ter uma visão sistêmica, então pensar em um todo, se adaptar a mudanças e usar esse monte de dados que a gente tem, quando a gente fala ouvir o cliente, não é que o cliente vai bater na porta do banco e reclamar. Ele tem os meios também para fazer isso, mas por dados. Então, como eu pego toda essa riqueza de material, penso sistemicamente e adapto minha operação de uma forma estratégica para me Sim, gerar resultado. entendi. Então, eu já até juntei para falar quais skills que eu acho que são relevantes. Isso que eu ia te perguntar também, você acabou respondendo já, as habilidades que mais são valorizadas, né, nesse contexto. Exato, a capacidade de Perfeito. adaptação, capacidade de ter uma visão sistêmica, de ter o ouvido muito atento o tempo todo, pensando em resultado e pensamento estratégico para chegar lá. Entendi. Bacana. E você destaca muito a liderança, né, nesse contexto da sua carreira, assim, né, em seus papéis que você atua, né, você exerce. Você tem uma ideia, assim, de como você desenvolve essa habilidade na prática e qual conselho você daria para um estudante que quer praticar essa habilidade hoje em dia? Perfeito. Eu acho que não é algo que você nasce com ela, mas que você vai aprendendo. E quanto mais estrada você percorre, mais você aprende sobre. Como que eu acho que foi minha estrada para desenvolver meus skills, por mais que hoje em dia eu não lidere equipes, eu já tive lugares anteriores onde eu fiz. Sim. Então, acho que primeiro é você tomar riscos controlados. Então, se desde o começo você for exercendo sua capacidade de liderança no sentido de mostrar quais os melhores caminhos, colocar a sua opinião na mesa, garantir que você tem lugar de fala nos lugares onde você está, nas reuniões onde você está. Pensar sempre no próximo passo. Então, qual é a próxima coisa que o cliente pode querer? E como eu posso liderar o meu time e organizar ele para chegar lá? E eu falo risco controlado porque você não vai chegar em uma mesa e colocar uma opinião se você não tem muita noção sobre o Não assunto. domina, né? Sim. Mas você pode combinar o jogo, você pode, então, ter esse controle de mentores. Então, eu tenho pessoas que são meus mentores até hoje, que eu tenho suporte.
E que até hoje, às vezes, em alguma reunião, e aqui uma dica, alguma reunião que é mais importante, eu falo, viu, eu queria falar um pouco nessa reunião sobre esse assunto. Posso? Então a gente combina o jogo para que eu possa entrar em momentos específicos. E também quando eu tinha problema com o meu time, sei lá, eu tinha um time de 7 pessoas. Não é sempre que você consegue liderar os 7 da melhor maneira e você precisa pedir ajuda. Sim. Às vezes o que eu tenho de problema com alguma pessoa específica, com alguma situação específica, esses meus mentores já tiveram, então eles sabem me direcionar. Sim. Então a gente fala muito de rede de apoio na vida pessoal, mas eu acredito muito em rede de apoio na vida profissional também. Inclusive, algumas pessoas da minha rede de apoio são do meu MBA que eu fiz lá há muito tempo atrás. Outra coisa é estudar sobre liderança. Então, estudar como funciona para você ter um plano de carreira para os seus funcionários. Como que funciona para você fazer com que esse plano de carreira se reflita em remuneração, em benefícios? Isso baseado em gestão de desempenho. Então, como você vai ver se eles estão evoluindo de acordo com o que foi esperado e acordado com eles? Existem metodologias para isso. Como você vai dar feedback para essas pessoas? E como você vai garantir que você, como gestor, também vai coletar feedback? Sim. Estuda. Existem metodologias. Tem um monte de gente que estudou muito antes da gente e pensou em como fazer essas coisas. E montou, né? Isso. E uma coisa muito, muito importante, eu acho que eu comecei na faculdade. Então, quando eu estudava, todo mundo que fez faculdade comigo na época sabe que eu participava de tudo quanto era trabalho voluntário que existia. A Liga surgiu só no fim do meu tempo como estudante, mas eu trabalhava na época na IESEC, tinha uma instituição que chamava Choice, tinha outra instituição que chamava TAG, eu prestava consultoria para empresa júnior, então era sempre 1 milhão de coisas. Sobraram algumas DPs no caminho, por isso sim. Mas, então, por exemplo, na IESEC, eu tinha um time de 5 pessoas, onde eu já exercia liderança. E era difícil, né? Porque você exerce liderança de voluntário, você não está pagando salário para ele ficar lá. Sim. Você tem que garantir o engajamento dele o tempo Sim. todo. Então, eu acho que também oportunidades que houverem quando o risco não precisa ser tão controlado assim, a gente pegar e colocar no nosso bolso e ir aproveitando, igual vocês fazem na Liga e em tantas outras instituições, também são muito válidas. Ah, mas vai ser só um ano. Que seja. Que seja. Bastante tempo para adquirir, né, a experiência e se desenvolver, né? Exato, exato. Sim. E o último fator é que eu sou a irmã mais velha, então também tive que fazer isso desde Tem esse criança. benefício. Exato. Bacana. Bom, Isa, você participou de algum grande projeto assim durante sua carreira? E se sim, o que que ele te ensinou? Eu participei de alguns grandes projetos durante a minha carreira, mas até juntando, né? Eu acho que o maior projeto que eu fiz durante a minha carreira foi realmente gerir pessoas. Sim. Então, as pessoas são sempre muito diferentes entre si. Contudo, as expectativas delas muitas vezes se casam mais do que a gente pensa dentro de uma companhia. Então, você conseguir entender quais são as expectativas dessas pessoas, qual o momento delas na carreira, para onde elas querem ir, os objetivos, do que elas têm medo, onde elas precisam evoluir. Então, você, João, provavelmente tem uma expectativa de chegar em um lugar que pode ser a mesma expectativa da Bruna. Com certeza. Só que os gaps que vocês têm e as forças que vocês têm são diferentes. E é papel do gestor conseguir entender aonde o João é tão forte que eu posso fazer ele já brilhar no que ele é forte. E onde ele tem gaps tão significativos que se ele não conseguir evoluir, ele não precisa brilhar. Mas se ele não conseguir evoluir, ele não vai conseguir dar o próximo passo. E como eu vou comunicar isso com ele e garantir que ele evolua? Cara, é muito difícil. Porque as pessoas também precisam querer. E precisam entender. E elas têm uma vida por trás. Então, acho que talvez
o projeto mais complexo que eu tenha feito parte tenha sido gerir pessoas. Por esse motivo. E é incrível quando você percebe a evolução, assim como eu tenho certeza que as pessoas que são meus gestores ou foram meus gestores, em vários momentos eu sentia eles genuinamente contentes por terem me ajudado a evoluir. Sim. Mas eu acho que mais do que projetos específicos de consultoria, esse é um projeto que assim, vai por muito tempo. E é muito, muito complexo, pelo menos para mim. Sempre acaba sendo mais difícil, assim, na maioria das vezes, né? Ainda mais para quem exerce a liderança, né? Lidar com outras pessoas, né? Como você falou, tem a vida das outras pessoas, o interno delas, né? Então envolve muitos fatores que acaba sendo mais difícil mesmo. Ainda mais para quem está liderando, né? Exato, exige muita, muita compreensão e diálogo. E às vezes Sim, você está na correria do dia a dia, não tem tempo para não diálogo, mas tem que consegue, né? ter. Sim, Tem que tem que ter. ter. Sim, perfeito. Isa, como você fez muitas transições dentro da sua carreira, eu queria saber o que você leva em consideração quando você vai fazer uma transição assim de um cargo para outro, de uma empresa para outra, né? E quais fatores para você foram mais determinantes durante essas transições que você teve dentro da sua carreira? Perfeito. Eu tive uma chefe que me falava sempre, Isa, você precisa entender qual é o seu momento. Porque você nunca, em nenhuma transição, vai ter tudo perfeito. Senão as pessoas não ganhavam para trabalhar, né? Sim, Então, qual que é o teu momento? Então, eu sempre tive essa clareza de que, ok, o que é importante para mim? É uma sustentabilidade entre vida profissional e pessoal, retorno financeiro, aprendizado. Então, é como se fosse um tripé que eu preciso escolher qual deles eu quero focar nesse momento. sim, No começo da minha carreira, o que pegava mais para mim era a parte financeira. Poxa, eu tive que mudar de Sorocaba para São Paulo. É um baque grande. Tanto quando eu comecei a trabalhar na UI, eu trabalhava em Alphaville, eu ainda morava em Sorocaba, em República. Porque era mais barato, era metade do caminho de São Paulo. Então eu vinha de carona ou de ônibus. Então não seria justo eu falar que no começo da carreira esse não era o meu maior sim, direcionador. sim, Quando eu vim para bem, o meu maior direcionador era aprendizado. Então, eu queria aprender sobre novos mercados, eu queria destrinchar outras coisas. Eu achava que eu estava no momento de sair da bolha de serviços financeiros. E também teve um momento na minha carreira que foi sobre vida pessoal e profissional. Eu não estava conseguindo casar as coisas. Eu estava trabalhando em Alphaville, então eu trabalhava em Alphaville durante o dia inteiro. Eu nunca tive carro. Então, eu tinha que chegar de São Paulo para Alphaville, trabalhar o dia inteiro. Depois eu tinha aula no MBA todos os dias à noite, na USP. Para voltar para casa à noite, eu não tinha horas de sono, assim, sim, não tinha condições. Então, também teve esse momento onde eu tive que focar no meu profissional versus pessoal. sim, Uma coisa que eu tenho certeza sempre é que eu não regrido muito nos outros que eu não escolhi. Então, eu sempre quero ter um pouquinho de aprendizado. Mas se para mim eu preciso ter um grande projeto que eu quero ter um retorno maior financeiro agora, vai ser meu foco, mas eu não vou retornar no aprendizado. deixa de lado, né? Deixar de lado. Uhum, Então, eu tenho muita clareza de qual é o meu momento. entendi, entendi. Pô, legal. E essa área de édio que você atua, né? Você acha que tem muitas oportunidades no Brasil atualmente? Sobre agilidade, sim, tem bastante oportunidade. Eu acho que houve um boom há uns 5 anos atrás. Mas o que aconteceu, e eu acho isso legal, mas afunilou um pouquinho as vagas que existem de agilidade, que as pessoas aprenderam a fazer. Entendi. Então, agilidade é sobre formas de trabalhar. As pessoas foram trabalhando dessa forma e hoje em dia, em muitas empresas, principalmente as que começaram a trabalhar dessa forma há muito tempo atrás, é intrínseco, eles respiram isso, é um default, como se, sei lá, principalmente para a área de tecnologia. Novos desenvolvedores já vêm com isso baixado no software interior deles, eles Sim, já sabem fazer. Mas eu acho que ainda é muito relevante, sim, o trabalho, ainda existe vaga, principalmente para outros mercados que vão além de tecnologia.
E também a agilidade tem muitos desdobramentos. Então, você sabe, você está trabalhando de uma forma, usando uma metodologia ágil, beleza, mas como isso se reflete na sua gestão de talentos da empresa? Como isso se reflete no seu orçamento? Como isso se reflete na sua definição de objetivos estratégicos? E no seu, na sua checagem de resultados? E no seu investimento em tecnologia? Porque não adianta eu falar que eu quero ter entregas menores, mais rápidas, incrementais, se eu não tenho um sistema de tecnologia que me permita fazer isso. Sim. Então, eu acho que a agilidade, hoje em dia, ganhou uma amplitude muito maior. E por isso eu acho que ainda é extremamente relevante. Entendi, mas hoje em dia está muito mais concorrido. Acho que sim. Sim, Perto do que de momentos pelos quais eu já passei, eu percebo que anteriores. sim, um pouco. Entendi, entendi. Bom, e para finalizar nossa conversa, né? Estou gostando muito da nossa conversa, tenho certeza que está sendo muito produtiva, muitas experiências, né, de carreira. Com base na sua experiência, assim, né, muitos anos de atuação em várias áreas, assim, várias empresas, que tendências você acha que irão mudar o futuro dessa área que você exerce, né, nos próximos 10 anos, assim? Cara, assim, o que tá em todos os sites especializados, pesquisas e estudos, é inteligência artificial. Sim, eu ia falar. Então, acho que assim, top of mind do que a gente precisa ficar de olho, além de dados, como a inteligência artificial e aprendizado de máquina podem afetar os mercados. Hoje em dia, principalmente atividades que são mais até mais, assim, mais, eu diria mais repetitivas, mas isso é automação, isso já está acontecendo, mas muitas atividades que hoje em dia são pessoas que exercem com algum outro investimento podem mudar. Então, estou ansiosa demais para ver como isso vai acontecer. Uhum. Então, quando eu vejo a inteligência artificial sendo utilizada para gerar novas notícias, para garantir que você consegue ter uma melhor experiência de compra, porque ela sabe o teu perfil, ela sabe o que você comprou, ela entende, ela sabe, Sim, ela sim, tem acesso a muito dados sobre com você. Então, certeza. como isso vai afetar os mercados, as empresas, os investimentos e principalmente os cargos que a gente tem ali dentro? Uhum. Com a automação básica, muitos cargos que antigamente eram mais repetitivos ou de entrada já estão um pouco se Substituídos, né? tornam obsoletos Sim, e substituíveis, sim, porque por um investimento que às vezes é baixo versus o retorno que vai trazer de saving, de investimento para a companhia, sim, você não precisa ter as pessoas ali. com certeza. E eu fico mais curiosa ainda para entender como o sistema de ensino vai se adequar a tudo isso Essas que está mudanças. acontecendo. Uhum. Exato. E nessa perspectiva, nessa área de consultoria, assim, você acha que a inteligência artificial tem mais a oferecer ou mais desvantagens, assim? Eu acho que mais a oferecer. Mais a oferecer. Eu acho que mais a oferecer. Porque Entendi. eu acho que uma vez você entendendo o problema que precisa ser resolvido e quais são as possíveis soluções, ela te ajuda com rapidez, ela te Entendi. ajuda com conhecimento, com rapidez de hipóteses. É lógico que existe ainda, por exemplo, hoje em dia, né? Por mais que, sei lá, você vai fazer um trabalho de faculdade, vai pesquisar alguma coisa no chat GPT, você checa a informação. Sim, Daqui a sim. 10 anos eu não sei se vai ser preciso. Uhum. Mas eu acho que ajuda muito mais. Eu acho que as barreiras, assim, elas caem um pouquinho e seu nível de conhecimento aumenta e sua rapidez de pesquisa também. Entendi. Então, eu sou, como fala? Eu sou positiva nesse sentido. Nesse aspecto. E para a gente assim que vai entrar nesse novo mercado, né, para jovens profissionais, qual seria seu maior é, conselho assim para se adequar a essas novas mudanças, né? Mais estudar mesmo, sempre estar inteirado, assim, que seria? Eu acho que. E estudar, eu não falo simplesmente sentar na cadeira e ficar lendo. Eu falo, Sim. participa de evento, vai, Uhum. aprende.
vê um podcast sobre novas tendências de tecnologia que você acha legal. Senta com alguém que sabe sobre o assunto e pergunta. Entre o projeto se você tiver oportunidade. Então, eu acho que continuar sempre aprendendo e ser adaptável, ser flexível. Sim. Então, percebo que às vezes as pessoas perdem oportunidades por não serem flexíveis e não Uhum. entenderem os movimentos. O mercado é um lugar muito plural, é muito legal e é muito plural. Eu já tive chefes em instituições financeiras que eram turismólogo. Eu tive uma chefe que era química. Caramba. E eles trabalhavam com meio de pagamento de cartão de crédito. Nossa. Então, assim, e eram pessoas muito mais velhas, então a gente tinha um gap muito grande de idade. A gente tinha um gap de vida pessoal. Eles já tinham filhos, ele já acabaram de sair da faculdade, enfim. A gente tinha um gap de estudo e, mesmo assim, ninguém se fechou para ninguém. Sim. A gente aprendeu muito um sobre o outro. O mercado muda e vai mudar mais rápido ainda. Então, ter paciência, entender o nosso lugar ali e como navegar melhor. Nunca parando de pedalar, eu acho que é o maior conselho que eu dou e começa agora na faculdade. Então, agora não tem tanto risco na jogada, começa agora, aprende, enfim.